Bom dia, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Aqui quem está falando com você é o pastor Chiro Vargas. Eu estou aqui no canal da Palavra Viva para trazer uma mensagem de Deus ao teu coração nessa manhã. Esse canal ele é dedicado a trazer sempre uma palavra simples, mas que tenham o poder de abençoar a tua vida, de trazer clareza aonde há trevas, aonde há escuridão. Sabe, queridos, Deus ele é maravilhoso e a sua palavra ela é tremenda. E a palavra de Deus ela é muito simples, o homem complica, Deus não. Então, quando nós trazemos a palavra do Senhor Jesus com simplicidade, ela tem um poder transformador na tua vida, na tua família, no teu ministério. Esse canal é um canal muito simples, mas o nosso único objetivo é te abençoar. É abençoar a tua vida, é abençoar o teu ministério. Mas desde já eu gostaria que você desse o seu likezinho aí nesse vídeo, que você compartilhasse esse vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, procure lá no YouTube, Pastor Chiro Vargas, se inscreva no canal, compartilhe ele para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas pela palavra. E nesse dia, queridos, eu gostaria de tratar a respeito do porquê eu não devo julgar ao meu próximo. Por que eu não devo julgar ao meu irmão? A gente está vivendo um período assim muito difícil, amados, onde nós vemos que qualquer coisa que acontece dentro da igreja, ou na nossa casa, ou no nosso trabalho, nós temos uma grande tendência a apontar o dedo e a julgar as pessoas. E isso é um grande erro nosso de ser humano, porque Deus não nos chamou para julgar ninguém. A Bíblia diz que nós não fomos feitos juízes, mas esse papel não pertence a mim, não pertence a você, pertence a Deus. Só que muitas vezes as pessoas não entendem isso. E as pessoas, quando elas veem uma pessoa na igreja errar, cair, pecar, são as primeiras a apontar o dedo, são as primeiras a fazer julgamentos, sendo que Deus não autorizou isso. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar alguns conselhos aqui para a sua vida, para que você não caia no erro, querido, de querer ser juiz do seu irmão, venha julgar o seu irmão, porque lá na frente isso aí vai trazer uma consequência para a tua vida. Primeira coisa, querido, que você precisa entender é que a igreja ela não é perfeita. A igreja ela tem falhas, a igreja ela tem imperfeições, mas ela é a igreja de Cristo, Jesus é o cabeça. Então a igreja ela não é uma placa, ela não é a parede, a igreja são pessoas e pessoas são falhas. E muitas vezes nós queremos que as pessoas dentro da igreja sejam perfeitas e não vai acontecer isso. A Bíblia diz que não existe um justo sequer. Se existisse, Jesus não teria vindo ao mundo. Então, sabe, querido, não fique vendo o erro de pessoas dentro da igreja, não fique dando desculpa para você sair da igreja, mas fulano lá dentro fez isso, ciclana fez aquilo. Não, querido, Deus não quer isso de você. Agora, pastor, por que eu não devo julgar ao meu irmão? Primeiro motivo para você não julgar o seu irmão, querido, é que você não é juiz. Existe um juiz apenas. Lá na carta do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 12, epístola do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 12, Tiago ele nos diz o seguinte: há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir, mas quem é você para julgar ao seu próximo? Existe um juiz apenas. Existe só um que pode julgar e condenar, destruir ou dar vida. E não é eu, não é o pastor A, B, C, não é você. Esse juiz é o próprio Senhor Deus. Só Ele tem o poder de julgar as pessoas, ninguém mais, queridos. Sabe, a gente precisa entender que Deus ele sempre vai nos colocar na balança. E quando Ele nos coloca na balança, Ele sabe o que é justo. E Ele vai julgar com justiça. Então, querido, você não foi chamado para ser juiz. Deus ele não te deu essa autoridade. Deus não deu essa autoridade para mim. É um grande erro nosso dentro da igreja
querer estar apontando os erros dos irmãos e irmãs. Você lá dentro não é melhor nem pior do que ninguém. E ninguém é melhor do que você também. Então, sempre quando você vê que uma pessoa está errada, antes de você apontar o dedo e julgar ela, lembre-se que Deus é o juiz verdadeiro, não você. Esse é o primeiro motivo. Existe um juiz apenas, como o Tiago falou aqui. Segundo motivo, querido, é que por que eu não devo julgar o meu irmão? É porque quando eu julgo alguém, eu estou me colocando no lugar de Deus. O próprio apóstolo Tiago, aqui onde nós lemos, ele disse: existe um juiz apenas, e esse juiz é Deus. Então, quando eu julgo alguém, é como se eu estivesse me colocando no lugar de Deus. E Deus, ele não vai se agradar disso, queridos. Deus não dá o seu lugar para ninguém. Como é que nós podemos querer tomar o lugar de Deus numa causa? Como é que nós queremos tomar o lugar de Deus e levar uma pessoa em juízo? Não, meu amado irmão, minha amada irmã. Isso aí não é para você fazer, não é para mim fazer e ninguém fazer. O que é de Deus fazer, Ele faz. O que é para mim fazer, eu faço. E uma das coisas que não é do meu cabimento fazer é julgar uma pessoa, porque isso aí é papel de Deus, não meu. Então, dentro da igreja, eu tenho que entender isso, que quando eu julgo alguém, eu estou me colocando no lugar de Deus e eu vou criar problemas com Deus. Esse é o segundo motivo. Quando eu julgo alguém, eu me coloco no lugar de Deus. E Deus não vai se agradar disso, pode ter certeza. Terceiro motivo pelo qual eu não devo julgar ao meu irmão é que quando eu julgo alguém, automaticamente eu também vou ser julgado. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 1 diz: não julgueis para que não sejais julgados. Sabe, eu aprendi isso muito cedo, amados. Sempre quando eu aponto o dedo para alguém, vai ter vários dedos apontados para mim, sempre. Sempre quando eu apontar o erro de uma pessoa, vai ter pessoas apontando vários erros meus. Porque quando eu já me coloco no lugar de juiz e aponto o dedo para alguém, eu já estou pecando, eu já estou errando. Então, antes de você julgar qualquer pessoa, lembre-se, você apontou o dedo, vai ter dedo apontado para você. Você falar de defeito de irmãos, vai ter irmãos falando de defeitos seus. Você falar de pessoas vão estar falando de você também. Julgando, será julgado. É o que Mateus disse lá no capítulo 7, versículo 1. E ele disse mais ainda, ele falou: olha, na medida que vocês medirem, serão medidos também. Por que Mateus disse isso? Porque sempre quando você aponta o dedo para alguém e diz: mas o fulano lá, ele é mentiroso. Mas a questão é, você nunca mentiu? Você sempre foi verdadeiro? Você nunca falou uma mentira sequer? É uma pergunta para você. Ah, mas fulano lá fala mal de todo mundo. Você nunca falou mal de alguém? Você é perfeito? Sabe, você nunca assim falou nada de ninguém? Essa é a questão, querido. Ah, mas fulano lá é um baita do adúltero. Mas no teu passado, será que talvez você não tenha adulterado também? Sabe, querido, se você medir alguém, você vai estar sendo medido pela mesma régua. Então, tome muito cuidado. Esse é o terceiro motivo pelo qual tu não tem que julgar a ninguém, porque também tu vai ser julgado. Quarto motivo para que você não venha julgar a ninguém é porque nós não fomos chamados para julgar, mas nós fomos chamados para abençoar. Lá em Números capítulo 23, versículo 20, tem algo aqui muito interessante. Números capítulo 23, versículo 20, Moisés diz o seguinte, Balaão diz o seguinte, recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou e não posso mudar. Balaque ele havia contratado Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Só que cada vez que Balaão ia amaldiçoar, Deus, através da boca de Balaão, abençoava o povo de Deus. E aqui no versículo 20 ele diz o seguinte, olha, recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou, eu não posso mudar. Então, querido, sempre quando você tenta julgar alguém,
Você tem que entender uma coisa. Você não foi chamado para isso. O teu papel é abençoar. O teu papel é ajudar. Então, antes de você querer derrubar uma pessoa através do teu julgamento, lembre-se de uma coisa. Você está nessa terra para levantar pessoas. Querido pastor, querido amigo, querida amiga, sabe, nós fomos chamados para levantar pessoas que estão caídas. Uma das coisas que mais dói no nosso coração é ver quando irmãos caem ou irmãs caem, pecam, até mesmo pastores às vezes acabam errando, pecando, e ao invés da gente dar a mão e levantar essa pessoa e abençoar essa pessoa, e ajudar essa pessoa, nós somos os primeiros a matar mais essa pessoa através do nosso julgamento. Quantas vezes eu já vi pessoas dizer assim, o pastor lá caiu, é um sem vergonha, é isso, aquilo, aquele outro. Sabe, irmãos, o único exército no mundo que, ao invés de ajudar o seu soldado ferido a levantar, mas que mata mais ele, somos nós, os crentes, os cristãos. Porque nós temos uma tendência muito grande de querer se achar melhor do que os outros. Não pode ser assim, querido. Balaão disse aqui, olha, o Senhor mandou abençoar e eu tenho que abençoar. Ele falou, está falado. Então você não é juiz, você é um abençoador de vidas, abençoe. Este, querido, é o quarto motivo. Nós não fomos chamados para julgar ninguém, nós fomos chamados para ajudar e abençoar pessoas. Quinto motivo pelo qual eu não devo julgar o meu irmão é porque o meu julgamento nunca será justo como o julgamento de Deus. Lá em Romanos, capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte, Romanos 3, versículo 10, como está escrito, não há um justo sequer, nenhum. Como é que tu quer julgar o teu irmão se você não é justo? Primeira coisa que a gente tem que entender, aqui o apóstolo Paulo, ele diz, inspirado pelo Espírito Santo, não há um justo sequer, um sequer. Então, se não existe um justo sequer, como é que eu posso querer ser juiz do meu irmão? Sabe, como é que, se eu não sou justo, se eu não sou perfeito, como é que eu quero julgar o meu irmão? Então, querido, sabe, nós temos que entender a palavra de Deus é muito simples. Você não pode julgar o seu irmão porque, em primeiro lugar, você não é juiz. Segundo lugar, o teu julgamento nunca vai ser justo como o julgamento de Deus. Quando Deus bate o martelo para abençoar e para amaldiçoar, para condenar ou para salvar, Ele está batendo porque Ele é justo e juiz. Ele é perfeito. Ele não tem, em Deus não há erro. Agora, eu posso julgar uma pessoa hoje e amanhã me arrepender do meu julgamento. Porque às vezes nós julgamos em cima daquilo que nós ouvimos, não daquilo que nós vemos. E esse é um grande erro. Mas eu ouvi falar que fulano fez isso. Mas você viu fulano fazer isso? Não, não vi. Então não julgue essa pessoa. O teu julgamento nunca vai ser justo, querido, como o julgamento de Deus. Sexto motivo pelo qual eu não devo julgar ao meu irmão, porque não conhecemos toda a história em relação à pessoa. Lá em João capítulo 8, do versículo 1 ao 11, a Bíblia relata a respeito daquela mulher que foi pega no ato adulterando, e Jesus havia descido do monte e ele estava lá ensinando o povo, e a Bíblia diz que Jesus se sentou no chão, e os escribas e os fariseus vieram com uma grande multidão com aquela mulher, e colocaram aquela mulher na frente de Jesus e falaram para ele, olha mestre, essa mulher foi pega no próprio ato adulterando. A lei de Moisés manda a gente apedrejar ela até a morte. Mas agora, e o Senhor? O que o Senhor diz? Claro, irmãos, que ali eles queriam pegar Jesus, porque se Jesus dissesse, olha, se Moisés mandou apedrejar e a lei manda isso, apedrejem ela. Aí eles falariam, tá, mas tu não é juiz dela. Então eles condenariam Jesus. E se Jesus também dissesse, olha, não apedrejem ela, daí eles diriam, mas então tu é contra a lei de Moisés, então tu não é um juiz perfeito também. Só que Jesus, tendo muito discernimento espiritual e muita sabedoria, ele disse, olha, aquele dentre vós que não tem pecado,
que seja o primeiro a tirar a pedra contra essa mulher. A grande questão é por que Jesus não mandou apedrejar ela, queridos? Jesus não mandou, pastor, porque ele é bom, tudo bem. Mas Jesus conhecia a história toda daquela mulher. Jesus sabia o real motivo que estava levando aquela mulher a adulterar. Sabe, irmãos, nós muitas vezes julgamos as pessoas, julgamos ao nosso irmão, julgamos a nossa irmã, julgamos a nossa esposa, julgamos aos nossos familiares, baseado em atitudes ou atos que elas tiveram isoladamente. E muitas vezes nós não conhecemos a história toda. Sabe, conheça primeiro toda a história, para que depois você venha fazer um pré-julgamento daquela pessoa. E ainda assim, não julgue aquela pessoa. Eu me lembro de uma historinha de um pai que ele foi passado, estava passando um fotógrafo num lugar e ele viu um pai com uma corda laçando seu filho perto de um penhasco e arrastando o filho. E quando o fotógrafo viu aquilo, ele postou nos jornais: pai estava violentando seu filho, judiando do seu filho, dando laço no seu filho, laçando seu filho. Só que a história toda não foi assim. A história é que aquele filho estava quase caindo no penhasco. E o pai não ia conseguir chegar a tempo, só que o pai ele era alguém que sabia laçar. E ele pegou o seu laço e laçou o filho para que o filho não caísse no penhasco. Ele estava puxando o filho. Na verdade, ele estava salvando. Mas quando o fotógrafo viu aquilo, ele pensou que ele estava espancando o próprio filho. E ele destruiu com a vida daquele pai. Muitas vezes tem pessoas que estão passando por situações difíceis e elas acabam errando. E ao invés da gente ver toda a história da pessoa, a gente acaba julgando ela. É um grande erro, querido. Não julgue a ninguém. Porque você não sabe o que aquela pessoa está passando no momento. Sabe, irmãos? Às vezes as pessoas elas estão com um peso tão grande, com um fardo tão grande, que elas acabam errando comigo, com você, com pessoas. Mas às vezes é um ato isolado. Não compete a você julgar. E para encerrar, por que eu não devo julgar ao meu irmão? Porque perante Deus, todos nós somos iguais. Todos nós. Eu não sou melhor do que você não é melhor do que eu. Nós não somos melhores do que nosso irmão. A Bíblia diz, não há um justo sequer. Então, perante Deus, queridos, todos nós somos iguais. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, eu preciso entender isso, que Deus ele é maravilhoso e Deus ele tem o melhor para a minha vida e para a tua vida. E quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê nada de melhor em mim, nada de melhor em você. Então, queridos, ame o seu próximo, queira bem o seu próximo. Você que está na igreja, sabe, não venha dar desculpa para sair da igreja. Porque fulano errou, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo. Não. Você não está na igreja por causa de fulano, de Beltrano ou de Ciclano. Você está lá por causa de Deus. Amém? Glória a Deus. Amanhã eu vou estar postando outro vídeo no nosso canal aqui. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família e que essa palavra ela possa ajudar você a ser uma pessoa melhor. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.